Católica, assim como outros vários assuntos determinantes para a vida das pessoas ao redor do mundo, também tem grandes contribuições na questão da saúde. E é o que veremos neste quinto e último capítulo. Um destes exemplos é em colaborar para que se atinja os objetivos do milênio, conjunto de metas sociais defendidas pela Organização das Nações Unidas e pelo Brasil. Esses objetivos estabelecidos em 1990 são um conjunto de metas a serem atingidas pelos países até 2015, por meio de ações de governos, sociedade e também igreja. Só para se ter uma ideia, dos 8 objetivos do milênio, 4 deles, ou seja, metade, são diretamente ligados à saúde pública. E sobre eles falaremos agora. João Paulo II afirmou que o sofrimento existe no mundo para provocar o amor. Isso nos faz pensar e refletir muito sobre esta situação humana que nos angustia. Todos nós carregamos no nosso coração perguntas sobre o sentido e o significado destas experiências que nos acometem de dor e sofrimento humano. Mas ele existe para provocar ações de solidariedade, ações samaritanas. E aqui é que brotam todas as pastorais da igreja, entre elas a pastoral da saúde, a pastoral da criança, a pastoral no mundo do trabalho e por aí afora. Todas elas, no fundo, lutam, trabalham com esta visão de que a saúde se difunda sobre toda a terra. Falar da pastoral da criança e o trabalho da doutora Zilda Arnes passa pela redução da mortalidade infantil no Brasil. A pastoral da criança, em 83, quando iniciou, a mortalidade infantil no Brasil, a média de mortalidade infantil era de 51 crianças por 1000 crianças nascidas vivas. Hoje, a média de mortalidade no Brasil é de 21 crianças para 1000. Na área que a pastoral da criança atua, a média da mortalidade infantil é a metade da média brasileira, ou seja, 12 crianças para 1000. Sendo que ainda é um índice alto, porque nos países europeus, nos países desenvolvidos, é abaixo de 2 dígitos. Quando a pastoral da criança começou, foi por conta da mortalidade muito alta, né? Que tinha muita diarreia, muita desnutrição. A diarreia é uma das causas de maior índice de mortalidade infantil naquela época. Hoje já não é mais, ocupa o 4º lugar em termos de mortalidade infantil. Mas o soro caseiro, no século passado, foi o remédio que mais salvou vida. O soro caseiro é aplicado de uma forma muito simples, de 2 dosagens de açúcar e uma pequena dosagem de sal, em 200 ml de água. Esse soro tem salvado muitas vidas. Hoje, na pastoral da criança, não morre nenhuma criança mais por diarreia. A pastoral da criança me ajuda bastante no desenvolvimento da minha família. Hoje passo a minha filha e aprendo mais sobre o que acontece no nosso bairro. O envolvimento da pastoral da criança no acompanhamento à gestante faz parte da sua missão. A pastoral da criança ela acompanha crianças de 0 a 6 anos desde a concepção. Assim que nós trabalhamos para que a criança nasça com saúde. Então a pastoral da criança ela acompanha mês a mês dando essas informações para a mãe, para que ela possa ter principalmente um parto normal, né, que é melhor para a saúde dela e para a recuperação depois da gestação, depois que o bebê nasce. Nós temos um material muito rico chamado Laços de Amor, que orienta a líder mês a mês como acompanhar essa gestante. E no Laços de Amor são cartas que a criança manda para a mãe, vamos dizer assim, que fala com a mãe, que mostra para ela que ele já está ali, que é uma vida. Então essa conscientização é muito importante para que ela cuide dela e do bebê, fazendo os exames necessários, para evitar algumas doenças que podem fazer mal tanto para ela como para a criança. Eu tenho 3 filhos e todos eles tiveram acompanhamento com a pastoral, que todos os meus filhos foram prematuros e partos de risco, alto risco, e a pastoral da criança sempre estava presente na minha gestação. Eu fico muito feliz com isso, com a ajuda dos voluntários, tá sempre vindo aqui a gente falar que precisa, que às vezes a gente não precisa de um alimento, de um dinheiro, a gente precisa de uma palavra, um abraço, e a gente sempre encontra com a pastoral da criança.
importante também a conscientização da mãe para o aleitamento materno, né? É importante que ela amamente o bebê, porque a primeira amamentação, que é o colostro, é uma vacina natural para a criança. A Pastoral da Criança acompanha em todo o Brasil 1.500.000 crianças ao mês. A igreja, através da Pastoral da Criança, faz o seu trabalho para dar conforto e assistência às gestantes. Mas vale lembrar que o Ministério da Saúde estabelece como dever de toda a unidade de saúde oferecer atendimento adequado, assistência médica, exames laboratoriais gratuitos, medicamentos, vacinas e outros atendimentos necessários a todas as gestantes. A Pastoral da Saúde, fundamentalmente, ela tem como missão evangelizar o mundo da saúde, tornar presente no aqui e no agora, nesse século XXI, nesse início do século XXI, as ações, os gestos e palavras de Jesus no mundo, frente ao mundo da dor, do sofrimento e da morte. Aqui a gente chama um trabalho de assistência pastoral da saúde. Nós temos aqui, então, padres, pastores e leigos. Né? Nós, padres, pastores, praticamente passamos o dia aqui, temos as celebrações, né? Tanto missas como cultos, que são celebrados aqui, e os leigos é que fazem visita para os doentes, levam Eucaristia, temos os ministros da Eucaristia. O trabalho aqui consiste basicamente em você prestar uma assistência pastoral às pessoas. Essas pessoas podem ou não ter uma religião. A religião pode ser, a convicção religiosa pode ser igual ou diferente da minha, mas o objetivo nós primamos aqui para a visita para as pessoas. Roberto, que Deus esteja aqui do teu lado e te defenda, dentro de você e te guarde, diante de você e conduza os teus passos, atrás de você e te acompanhe, acima de você e te abençoe. Deus derrama sua bênção, que proteja e te guarde. Filho do Espírito Santo. Amém. A missão da igreja, na sua essência, pode ser resumida justamente nesse dito de Jesus: eu vim para que vocês tenham vida plena. E ter vida plena significa ter saúde, ter uma vida saudável. Ela também tem uma ação de, eu diria assim, de uma ética samaritana que é marcada por 4 P's. Primeiro, eu diria assim, uma ética da promoção da saúde, uma ética da prevenção das doenças, uma ética da proteção dos vulneráveis e uma ética da precaução frente ao desenvolvimento tecnológico, que muitas vezes quer introduzir novidades no mundo da vida sem sabermos muito das consequências de tudo isso. A nossa farmácia na comunidade Santa Rita, ela teve o início por volta do ano de 2005. E nós temos também contado para que esse trabalho pudesse prosseguir com a ajuda de representantes de farmácias, médicos que recebem muitas amostras grátis, e esses representantes também de laboratórios que conseguem doações são trazidas para cá e aqui são distribuídas gratuitamente. Graças à ajuda da igreja, eu tenho mantido a minha saúde através desses remédios que eu recebo aqui gratuitamente. Hoje temos consciência de que a saúde do ser humano passa pela saúde do planeta e vice-versa. A saúde do planeta implica em saúde no ser humano. Os governos apostam em programas de coleta seletiva e reciclagem, no suporte a projetos de pesquisa na área ambiental e no estímulo a práticas sustentáveis, divulgadas em empresas, escolas e comunidades. O projeto Oficina Escola Arte que Vem da Rua surgiu há 9 anos. Foi iniciativa de trabalhar com filhos de catadores, que como eles não tinham com quem deixar os filhos, foram trazendo os filhos, então foi tomar essa iniciativa de reeducar para a reciclagem. A idealizadora da oficina foi a irmã Ivete Dalva de Jesus, que teve a ideia de montar um espaço artístico, que trabalhasse com uma área de reciclagem mais artística. Eu comecei com 15 anos, e hoje eu dou aula de mosaico. E isso pode trazer até para a vida futura, de superação de conseguir almejar coisas melhores.
A reciclagem hoje é vista como um meio de renda, porque tem pessoas que trabalham diretamente com a reciclagem, de refazer do que não era utilizado. Trabalhar com reciclagem modificou minha vida, porque antes de conhecer a reciclagem, para mim era só um lixo, que não servia para nada, mas quando eu entrei aqui e comecei a trabalhar com isso, eu vi que não era só um lixo, do lixo poderia virar luxo. Então, de certa forma, modificou minha vida sim. Eu acho que meu trabalho é capaz de mudar o mundo, as pessoas em si, porque se as pessoas observassem mais, não teria tanto lixo que tem hoje no mundo, no Brasil, no mundo inteiro. Frente à questão da dor, nós precisamos cuidar com medicamentos e analgésicos. E frente à questão do sofrimento, aqui é o laboratório interior de cada pessoa humana que vai elaborar esta resposta. Eu diria assim, se utilizarmos uma linguagem farmacêutica, poderíamos dizer que sentido dar e como transcender essa experiência. O que a fé vai lhe dar como resposta nesta experiência toda? A minha história é uma história muito interessante e muito bonita. Como eu sempre tratei das pessoas, sempre cuidei de doentes, eu nunca pensei que eu pudesse ficar doente. Quando eu descobri que estava com câncer, eu fiquei completamente sem chão, completamente desestabilizada. Mas aí dentro de mim surgiu uma força muito grande que dizia, não, você é uma mulher de fé, resgata a sua fé que você vai ter a cura. Então, tudo que foi acontecendo após isso, a busca, o outro médico, o diagnóstico, tudo foi indo de acordo com aquilo que eu acreditava que eu tinha fé, que eu seria tratada pelos médicos, mas eu seria curada por Deus. E foi o que aconteceu. O que eu tenho a dizer para as pessoas que estão passando por essa situação, esse estado de desespero, é que elas puxem dentro delas uma força e peçam a Deus. Tem que pedir, tem que orar e peçam essa graça. E elas têm que sentir, têm que entrar nesse estado de sentimento de amor, porque é o amor que cura. Se a Pastoral da Saúde é uma resposta às grandes interrogações da vida do ser humano, como por exemplo o sofrimento e a morte, à luz da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente percebe que trabalhar uma campanha da fraternidade num Brasil de proporções territoriais, como temos no nosso país, e a igreja, com a sua grande capacidade de capilarização, não só de informação, de sensibilização, motivação dos fiéis, é uma grande missão. E eu gostaria de lembrar uma coisa, saúde e ter saúde envolve todos os atores da sociedade. Envolve a sociedade, envolve a igreja, envolve a família. E é isso que a gente quer deixar de mensagem. Que lutemos por uma saúde digna, solidária a todos, mas que essa campanha da fraternidade signifique um grande diferencial, um divisor de água no nosso país. Que a saúde pública seja melhor valorizada, que seja levada com mais seriedade por parte dos governantes e pela sociedade em geral. E lembre-se, 150 milhões de brasileiros, ou cerca de 150 milhões de brasileiros, dependem única e exclusivamente de um SUS mais prioritário, de um SUS com maior acesso e com maior dignidade e, sem dúvida, com mais humanização. Espero que você, sua família e toda a sua comunidade possam, com este instrumento, refletir e discutir a saúde pública no Brasil e, ao mesmo tempo, ajudar na transformação do modelo de saúde pública existente. A salvação que Jesus Cristo nos alcançou passa pela saúde física, psíquica e afetiva, isto é, a saúde de toda a pessoa, pois a pessoa toda foi salva. Até a próxima. Senhor Deus de amor, Pai de bondade, nós vos louvamos e agradecemos pelo dom da vida, pelo amor com que cuidais de toda a criação. Vosso Filho Jesus Cristo, em sua misericórdia, assumiu a cruz dos enfermos e de todos os sofredores. Sobre eles derramou a esperança de vida em plenitude. Enviai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Guiai a vossa Igreja para que ela, pela conversão, se faça sempre mais solidária às dores
e enfermidades do povo, e que a saúde se difunda sobre a terra.